Olá, paz do Senhor. Eu sou a diaconisa Raionara. Estamos aqui para mais uma imersão, o nosso podcast tão querido. E hoje eu tenho uma convidada toda especial para falar de um assunto maravilhoso aqui com a gente. Quem vai estar nos acompanhando nesse podcast é a irmã Valesca Costa. Oi, olá. Quero já agradecer pelo convite. É uma alegria estar aqui participando desse momento, dessa imersão que tanto tem abençoado e alcançado vidas, né? E hoje com um tema incrível, né? Que é Grandes Mulheres da Bíblia. E nós, como mulheres, somos privilegiadas em poder estar falando desse assunto. Então, obrigada pela oportunidade. Amém. E vamos começar fazendo aquela oração, mas antes de fazer a oração, eu quero pedir a você que está em casa para se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações, porque em breve esse vídeo vai estar disponível. Também não se esqueça de acessar as nossas outras plataformas. Temos aí o nosso Instagram, temos também o nosso Spotify. Você tem que nos seguir para poder acompanhar esses conteúdos incríveis. E não sei se você está observando também aí, no cantinho da nossa tela tem o nosso QR Code. Se você se sensibilizar e quiser ajudar essa obra, que nos acompanha, que gosta do nosso trabalho, toda ajuda é bem-vinda, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, no dia de hoje queremos te dar graças por estar aqui. Te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu cuidado com cada um. Desde já eu te peço, por cada pessoa que está assistindo essa live, que o teu Espírito Santo possa chegar na vida e na casa de cada um, no trabalho, onde quer que esteja chegando essa live, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir os corações para receber a palavra que iremos falar aqui essa noite. Espírito Santo, fica conosco, nos dá aqui uma live incrível e poderosa, em nome de Jesus. E vamos começar, não é, Valesca, falando sobre esse tema incrível, como você bem já disse. Mas para a gente entrar nesse contexto, Valesca, das mulheres na Bíblia, é muito bom a gente também falar um pouco sobre esse contexto histórico dessa mulher na Bíblia. Porque a gente sabe que, apesar de que nós vamos falar aqui sobre muitas mulheres extraordinárias, a mulher em si na Bíblia, naquela época, ela sofria um pouco de opressão. E aí eu estou falando da questão mesmo histórica. E quando a gente pensa sobre essa questão histórica, tem aí essa cultura ocidental que pensa que a mulher, essa parte da mulher ser empoderada é algo recente. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que no Antigo Testamento a gente já tem mulheres que eram extremamente importantes para tudo que acontecia naquela época. Mas a gente tem essa ideia, as pessoas trazem à luz como se fosse uma luta recente, de séculos recentes, e a gente vai entender no decorrer dessa live, dessa imersão, de que não é bem assim, né? E aí nós temos também o povo antigo no Oriente, no Antigo Oriente, tratava a mulher de forma muito opressora. Se a gente imaginar aí, por exemplo, lá em João 8, quando fala da mulher adúltera, você lembra dessa passagem? Sim. O que é que acontece? Sim. A mulher adultera, mas ela não adulterou sozinha, porém ela é levada para ser apedrejada, porque na época a mulher, se fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Mas o que é que acontecia com o homem? Nada. Então, nós vemos aí um contexto também de opressão, que as mulheres sofriam também nessa época, apesar de algumas muito evoluídas, mas existia sim, porque também elas viviam nesse contexto que era patriarcal, a gente não pode também deixar de falar sobre isso, né? E o que é que aconteceu no decorrer do tempo em que essa palavra que a gente tem hoje, a Bíblia, ela foi tão desconfigurada? Porque Jesus, Deus, na sua criação, ele criou a mulher à sua imagem e semelhança. Ele não criou só o homem, a imagem e semelhança. Ele criou a mulher. Então, o que é que aconteceu nesse processo de transformação dessa palavra? Que ela ficou como se a mulher tivesse que ser, muitas vezes, né, oprimida. E claramente a Bíblia não valida isso. Pelo contrário, né? A Bíblia diz lá em Gálatas 3:28 que nós somos todos iguais. Não importa se é judeu, se é branco, se é preto, se é mulher ou homem, somos todos feitos iguais, né? Feituras de Deus. E tendo feito essa pequena introdução, eu queria saber, Valesca, o que é que você tem a falar sobre isso, né? Sobre essa questão da mulher, o que é que você pode trazer para a gente hoje aqui para acrescentar essa discussão?
E você bem falou, Diaconisa, que existia uma opressão, de fato. As mulheres, assim como o empoderamento das mulheres ele já acontecia há 2000 anos atrás, também já acontecia ali o machismo, uma sociedade que ele foi criada e foi ensinada a viver para oprimir, para colocar a mulher sempre em um segundo plano. A mulher não tinha voz, não tinha oportunidades. E aí é tão importante esse momento que a gente está tendo, que a gente vê que Jesus ele faz questão, em todo o tempo, Deus, ainda lá no Antigo Testamento, de colocar a mulher, sim, como um papel de grande importância. Porque ele poderia ter deixado passar em uma sociedade em que só homens eram contados, mulheres não eram, crianças não eram. Ele fez questão de destacar grandes mulheres de grande importância para que a obra dele acontecesse. Por isso que eu disse que é um privilégio poder falar sobre isso como mulher, como alguém que tem lutado, que tem buscado isso, porque eu nem imagino o que elas passaram naquele tempo, mas ainda assim Deus honrou, porque elas foram fiéis. E aí eu trouxe algumas aqui para a gente falar, são inúmeras, a gente não vai conseguir falar de todas, porque algumas são citadas com grandiosidade, com tanta honra, mas existem outras também que são faladas. E aí eu gostaria de começar falando sobre Sara, né, que foi escolhida para ser mãe das nações, mãe que geraria um povo, ainda na velhice. E é interessante falar sobre a velhice, que hoje, quando se fala em uma mulher engravidar após os 50 anos, é algo assim, como assim? Mas ela não tem idade para isso. Mas quem determina essa idade? E é importante você trazer essa questão, Valesca, porque é uma sociedade preconceituosa, muito ainda preconceituosa. Uma mulher ela não pode querer ter filho aos 50 anos. Por quê? Né? Ela não poderia ser mãe aos 50 anos, exemplo. Porque a sociedade tem essa ideia de que o jovem é o que é importante. A questão do vigor, né? De que uma mulher aos 50 anos não poderia criar um filho, não tem mais vigor, não é mais jovem. Então, tem também essa questão muito pesada da velhice na nossa sociedade. É tanto que, quando você percebe que uma pessoa vai amadurecendo, ela vai ficando mais idosa, ela é colocada em escanteio. E a gente sabe que não é bem assim, né? Verdade. E nessa época aí, realmente, o idoso, né, ou a pessoa mais velha, pelo contrário, ela era muito bem aceita, né, pela sociedade. Era vista como alguém que tinha experiência, que tinha grande sabedoria. E aí Deus vem para quebrar todos esses tabus e coloca uma mulher de 90 anos para gerar aquele que seria o início do fruto de uma grande geração, né? E aí não teria como não começar falando por ela. E aí, em alguns textos, como em Gênesis, né, no iniciozinho da Bíblia, ele vem relatando um pouco de como foi isso e que características que Sara tinha de tão importante. Ela era uma mulher cheia de fé. Porque para você acreditar que mesmo com aquela idade, mesmo o Senhor falando e dando promessas, você poderia gerar um filho, tinha que ter muita fé. E ela também foi aquela que teve paciência. Mesmo no início, ela não acreditando, ouvindo aquela palavra e rindo, né? Como eu poderia? Eu com 90 e Abraão com 100 anos gerar isso, ainda assim ela esperou. E ela creu. E aí hoje nós podemos ter uma geração, porque alguém, uma mulher que, olhando para a sociedade, seria totalmente desacreditada e seria impossível gerar um filho. Mas aí o Senhor quebrou esse tabu e ele fez com que isso acontecesse. E aí, junto com ela, eu também queria já entrar em Miriam, né, que também foi uma mulher incrível. E aí eu estou falando primeiramente das mulheres do Antigo Testamento, né, mulheres que foram citadas. E Miriam, geralmente, ela é conhecida por ser irmã de Moisés. Às vezes a gente tende a colocar a característica das mulheres associada ao homem. E isso é tão fato que a gente até trouxe aqui no Imersão passada a questão de Maria. Se fala muito em José, se fala até de Maria, mas não se fala na centralidade do personagem em si. Né? E Miriam, justamente, ela é vista como irmã de Moisés. Mas quem, de fato, qual é a representatividade de Miriam nessa história, né? E geralmente, quando fala de Miriam, além de associar ela sendo irmã de Moisés, a gente também ouve muito falar sobre a vez em que ela, junto com Arão, também seu irmão, se reuniram e falaram contra Moisés, duvidando se Deus também falava através dele. Foi quando ela ficou leprosa. E aí a gente sempre tende a focar nesses pontos. Ah, mas ela era irmã dele. Ah, mas ela falou dele. E a gente esquece que Miriam também foi profetisa. Miriam, assim como todos aqueles hebreus que estavam ali no Egito, ela também foi escrava desde criança. Mas, ainda assim, ela foi respeitada em meio àquele povo.
porque ela ajudava, ela colaborava e ela também profetizava. E um ponto importante também, que não tem explícito, mas que a gente pode pensar, que ela também era uma líder de louvor. Porque em todos os cânticos, em todas as vezes em que o povo se reunia para adorar, se reunia para cantar, Miriam era aquela que conduzia o povo. E em Êxodo, capítulo 15, só para reforçar um pouquinho o que eu estou falando, versículo 20 e 21 diz assim: Miriam profetiza, é o único momento em que fala sobre ela ser profetisa, e irmã de Arão pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam dançando com tamborins. Miriam dirigiu o cântico que dizia: cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa. Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Então, a gente percebe aqui que ela está conduzindo isso. Ela que está conduzindo os cânticos de louvor, ela que está levando o povo a glorificar naquele momento. Então, ela também teve uma grande importância. Sem falar de que foi ela que acompanhou aquele processo de quando Moisés foi colocado lá no cestinho, que foi pego pela filha de Faraó, e ele conseguiu levar a mãe para cuidar dele, mesmo estando no palácio. Então, ela teve esse papel já lá na infância. Mesmo sendo mulher, mesmo sendo criança, ela já era forte. O que demonstra que existia muita confiança das pessoas em relação a ela. A própria mãe confiar, né, a uma pessoa naquela idade para salvar o próprio irmão. E a gente percebe aí que já existe mesmo um foco aí de uma pessoa que tem ação, que tem atitude, que é forte, né, que independente do gênero, ela é forte, porque existe muito essa questão da mulher ser frágil, delicada, uma flor. Isso, por muito tempo, foi algo que é impregnado. Mas, na verdade, a mulher, ela, sim, ela pode ter esse cheiro de flor, ela é linda, ela é incrível. Você, mulher que está aí, você é incrível, realmente, né? Mas ela é forte. E a mulher, ela pode chegar onde ela quiser, né? Miriam provou isso aí. Verdade. E aí, continuando também, nessas mulheres do Antigo Testamento, tem uma que é incrível, né, que eu acho que ela é sempre falada, e mesmo eu querendo trazer algumas que não eram tão citadas, não teria como não falar de Débora, né, que tem uma representatividade incrível para aquelas mulheres que, de fato, elas, em algum momento, acreditam que elas não podem ser usadas no reino, que elas não podem profetizar, que elas não podem liderar, que elas não podem estar à frente de algo grande em nome do Senhor. E Débora, ela vem para quebrar com tudo isso, né? Porque ela foi juíza, ela foi profetisa e foi líder de guerra. Exatamente. E a gente não pode esquecer que Débora, ela entra nesse contexto num momento em que não existia reis, quando Josué morre, e aí é estipulado esse período dos juízes, e uma mulher. A gente para pensar, porque quem assumia geralmente era esse pessoal líder de guerra, né, que tinha todo esse manejo político e militar na época, e, contrariando tudo isso, uma profetisa é escolhida para ser juíza. Olha só que grandiosidade, né? Que coisa poderosa. E esse contexto todo militar, ele mostra que na época em que os juízes eles assumiram, em nenhum momento foi dito que Deus não era Deus daquele lugar. Na verdade, não havia um rei humano, por isso estava juiz, mas o rei soberano era ele. Só que os juízes, eles queriam fazer do jeito deles, eles queriam que a moral, que a sociedade fosse conduzida não naquilo que Deus acreditava, não de acordo com o caráter de Deus. E aí Débora vem justamente para mudar toda essa situação. Ela vem fazer tudo aquilo, toda aquela guerra, toda a palavra em nome do Senhor. Ela não foi porque ela achava que ela conseguia sozinha, porque era com a força dela, não. Ela sabia quem tinha enviado ela, na verdade. Exatamente. E Débora, a escolha de Débora não foi totalmente aleatória, né? Ah, é uma mulher, vamos fazer o seguinte, Deus pensou, vamos tentar colocar aqui uma mulher para ver se a situação muda. Não. Débora era uma mulher de uma reputação incrível. Né? A palavra diz que ela ficava lá, né, embaixo da palmeira e recebia, as pessoas a procuravam para pedir conselho, para ouvir ali, né? Ela profetizava sobre a vida das pessoas. Então, ela era alguém, digamos assim, popular naquela época. Não era uma pessoa qualquer também. A gente tem que pensar que ela era uma pessoa capaz de realizar aquilo que Deus queria realizar através da vida dela. Né? Verdade. E aí, naquele tempo, naquela época, era difícil ver as pessoas procurarem as mulheres para isso.
Porque a mulher ela não tinha esse valor, as pessoas não davam essa credibilidade, mas ela tinha aquela presença. Deus tinha escolhido ela porque ele sabia o que poderia fazer através da vida dela. Em relação ao que você estava falando aí, em Juízes capítulo 4, é interessante a forma como ela assume a batalha, porque Deus diz assim, eu estou lendo aqui na mensagem, tá, gente, que tem uma leitura mais fácil de ler, então, se vocês acharem diferente na leitura de vocês, é só por isso. E no capítulo 4, versículo 6, diz assim, Débora mandou dizer a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naphtali, está para mim que o Eterno, o Deus de Israel, ordena isto a você. Então, ela estava levando uma palavra de Deus. Suba ao monte Tabor e prepare-se para a guerra. Leve 10.000 soldados de Naphtali e Zebulon, e eu me encarregarei de mandar Císera, o comandante do exército de Jabim, que era o que estava contra eles, a Rio Quisson com seus carros e tropas. Garanto que você vencerá a batalha. Ela falando. E aí Baraque respondeu, se você me acompanhar, eu vou. Mas se você não me acompanhar, eu não vou. E aí o que ela responde é incrível. E ela disse, claro que eu vou acompanhá-lo, mas entenda que com essa atitude a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Císera. E aí isso é muito forte. Ela deixou claro assim, eu lhe dei a palavra, você tinha a promessa de que ia acontecer. Mas ele disse, sozinho eu não vou, não. E essa é uma parte que eu acho extraordinária na história de Débora. Extraordinária. Ela não retrocedeu. E aí a palavra continua dizendo que ela liderou aí 10.000 homens e o exército que era oposto era muito mais homens, muito mais numerosos, e mesmo assim saiu vitorioso. E quando você fala, Valesca, sobre que ela deu a palavra para ele, Deus usou para que revelasse a palavra, e mesmo assim ele retrocede, nos faz pensar que muitas vezes a gente não compreende o agir ali de Deus, mas Deus tem uma pessoa certa para fazer cada coisa. Verdade. Porque não era Baraque, naquele momento, que deveria vencer aquela guerra. Naquele momento, Deus queria se manifestar por meio de mulheres, né? Que é o caso de Jael, que você vai falar. Perfeito. Aí, que a gente até estava comentando aqui, né? Isso. E aí é importante porque a gente entende que, mais uma vez, Deus ele quer mostrar em todo o tempo que, sim, as mulheres ela têm um valor e ela tem uma importância gigantesca na obra. Tanto que, mesmo ao lado de um homem, liderando um exército só de homens, ele colocou uma mulher. E aí é interessante que eu, lendo e vendo o texto, e aí Jael, e às vezes tem coisas que passam despercebidas quando a gente estuda a palavra. Por isso que é importante que a gente estude, a gente se aprofunde, a gente contextualize para que a gente entenda, porque são coisas muito importantes. E junto a Débora, ela teve uma grande ajuda que foi de Jael. Esse Císera que foi citado aqui, que era líder do comandante, que ela lutou contra, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir e foi se esconder, mas ele foi se esconder no lugar errado. Porque onde ele foi se esconder tinha uma mulher forte, tinha uma mulher valente, de força, e eu não poderia deixar de falar dela, que é a Jael, que ainda no capítulo de Juízes, ela faz questão de falar, Débora faz questão de falar sobre ela. No capítulo 5, versículo 24, ela diz assim, mais bendita entre todas as mulheres é Jael, mulher de Heber, o queneu, a mais bendita entre as mulheres que cuidam do lar. Ele pediu água, ela trouxe leite, numa tigela, ofereceu coalhada. Ela segurou uma estaca de tenda com a mão esquerda e com a mão direita pegou um martelo. Ela cravou Císera e esmagou a sua cabeça. Traspassou as suas têmporas. Ele se curvou aos pés dela, caiu e ficou estendido. E ele se curvou aos pés dela, caiu, curvado, prostrado e morto. Uma mulher arretada na Gente, manga. a mulher Essa tem que ter daí muita tem força, sangue no olho, viu? porque ela estava só. Aqui não fala, mas claramente ela estava só. Ele pediu aqui, ó, me esconda aqui se perguntarem por mim, diga que eu não estou aqui. Ela disse, com certeza, me dê água, tome um leitinho. Alimentou ele e depois fez o que tinha que ser feito. Porque o Senhor havia ordenado que, sim, precisava morrer. O que nos mostra que existe um tempo para todas as coisas. Talvez, se ela fosse um pouco apressada, ela ia querer resolver a situação de imediato. Mas ela pensou, parou, ela foi uma mulher sábia. Foi sábia, sensata, totalmente inteligentíssima. Não vou conseguir vencer com a minha força de atacar. Mas, espera aí, eu tenho uma estratégia aqui. Vamos colocar a criaturinha para dormir.
e depois fazer o que tem que Verdade. ser feito. É forte. E é bem importante isso para a gente aprender, porque a Bíblia ela sempre ela nos ensina, é um guia, é o guia da verdade, a orientação que ela poderia ter. O que a gente ouve muito sobre mulher, mulher histérica, mulher gosta de fazer alvoroço, a gente escuta muito essas conotações para a Temperamental. gente. E aí eu penso assim, ela poderia ter gritado, ele está aqui. Não. Mas ela foi inteligente, ela usou sabedoria, usou de discernimento. Isso mostra para a gente que Deus ainda quis mostrar essas qualidades. Além dele falar sobre a ação dela naquele momento, ele quis o quê? Mostrar como ela fez. Para mostrar que a gente pode ser, sim, sábia, a gente pode, sim, ter discernimento em todo o tempo, desde que a gente esteja debaixo da voz dele na nossa vida. E aproveitando que a gente está falando aí dessas mulheres, eu não poderia deixar de mostrar aqui para quem está em casa. Nós estamos aqui no nosso mais um dia de imersão, né? Com esse tema incrível sobre mulheres da Bíblia. E tem esse livro aqui que eu quero deixar como referência para vocês. Esse livro aqui, ó. Veja bem, 12 mulheres, Valesca, se reuniram, decidiram se reunir e fizeram uma coletânea de textos em que tentaram mostrar ali como seria se essas mulheres que viveram na época da Bíblia pudessem falar hoje. Fazer relatos da sua própria história. Então, é um livro da Débora Ottoni, Mais Amigas, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Quem está em casa aí quiser adquirir esse livro, é maravilhoso. E aí, Valesca, já que você está falando de Débora, deixa eu ler só isso aqui que eu marquei, que eu achei assim fantástico. Como se fosse Débora fazendo um relato da vida dela. Olha só o que ela diz. Por último, mas super importante, e o que mais costumam dizer é que eu fui juíza em Israel. Eu sou um dos únicos exemplos de liderança feminina expressos na Bíblia. Sei que vocês aí do século XXI me citam muito em seus debates sobre o papel da mulher e etc. Mas vejam bem, viu, que estão falando de mim. Fato é que Deus me chamou, eu fui chamada por Deus para cumprir isso. Não tenho culpa se o próprio Deus atendeu ao clamor do povo e me levantou para uma liderança civil, onde já se viu uma mulher sendo voz na sociedade. É a vocação de Deus, é dádiva, é bondade. E mais lá na frente diz, eu tive ajuda, eu tive um exército, eu tive Jael. Olha que incrível. Fantástico esse relato, né? Incrível. Incrível. Como é importante, né, a Jael nesse momento. Por isso que eu fiz questão de reforçar. Porque Jael ela entrou como uma ajudadora de Débora naquele momento. Ainda que Débora ela nem soubesse o que estava acontecendo. E é importante para a gente ver que nós precisamos nos ajudar, nós precisamos estar unidas. E esse livro é tão incrível porque, geralmente, quando a gente quer saber sobre mulheres de força, a gente pega mulheres... Eu estou lendo agora o livro sobre Michelle Obama. Né? Um livro incrível, a história dela. E tem vários livros de mulheres extraordinárias, e é importante que a gente saiba. Mas esse manual aqui que fala sobre as mulheres da Bíblia, sobre quem elas foram, gente, isso é incrível. É a base que a gente precisa para entender essas mulheres que vieram depois. Isso, entender que se hoje estamos aqui, existiu aí uma história por trás. Não é tão simples assim, porque às vezes parece muito simples e a gente pode aprender muita coisa com Débora. Muito. Né? A gente pode aprender... Primeiro que Deus não vê as aparências. Deus não quer saber se você é homem ou mulher, tanto faz. Deus só quer te usar. Então, a primeira coisa que a gente aprende. A segunda é que Deus jamais rejeitou Débora por ela ser uma mulher. Isso não foi um empecilho. Então, ser mulher nunca foi um problema para Deus. Né? E também aprendemos que não importa quem você é, Deus pode te usar para fazer o que Ele quer fazer. Né? Lá em 1 Coríntios 1:27 diz, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sãs. Então Deus escolhe você, Deus escolhe Valesca, Deus escolhe aquilo que ninguém está pensando. Então ninguém imaginava que Débora iria ser uma juíza, né? Mas Deus sabia. Verdade. Ele já tinha um plano. E o plano dele sempre é perfeito. Sempre. Perfeito, incrível, incalculável. E eu já imaginava que Débora ia render muita conversa, porque não tem como. Ela, de fato, tem uma representatividade incrível. Né? E ela tem, inclusive, uma representatividade incrível para o pessoal que é da área jurídica, né? Porque ela foi uma juíza. Ela não tratou só dessa guerra. Diplomata, né? Diplomata. Ela tratou de questões militares, ela tratou de questões civis. Então, ela foi muito além. Então, assim, juíza, quem quer ser advogada, estuda, vê sobre Débora, vai ser de grande aprendizado, né? E aí eu gostaria de entrar em outra também, muito conhecida, inclusive, quem faz parte aqui da ICMG
todos os anos tenho o privilégio de estudar um pouquinho sobre esse livro, que é Esther. Gente, rainha Esther, a maioria conhece como rainha Esther, mas antes ela não era rainha, ela passou por um processo para chegar lá, né? Ela passou por um processo de uma provável morte para Deus poder colocar ela num local de rainha. E aí eu vou falar só sobre algumas características, porque eu acredito que é um dos personagens de mulher, como as pessoas falam, que mais conhecidos é Esther, depois de Maria, claro. E Esther, uma das características muito importantes dela, que sempre era falada, era bonita. E quando eu estava separando, eu falei assim, eu vou falar sobre ser bonita, porque isso para mim não seria um ponto tão específico para uma característica forte. Mas eu disse, eu vou falar sobre ser bonita, porque, de fato, fala que ela era uma mulher bonita, exuberante, era uma mulher que ela, de fato, atraía a atenção. Então, assim, a beleza, ela é dada pelo Senhor também. O Senhor, ele dá uma beleza diferente para a gente. Quando a gente está nele, a gente fica mais bonita, a gente fica mais jovem. Isso é verdade. Está vendo a gente aqui? Exemplo. Mais jovem do que nós duas, pega aquela impossível. foto antes e depois e você vai ver que há uma diferença. Deus faz. E aí, Estela, de fato, chamava atenção e isso era propósito para que o rei fosse atraído por essa beleza. Né? Mas, além da beleza, ela também era muito inteligente, ela era muito sensata e ela batalhou pelo seu povo. Ela passou por um processo que ela precisava jejuar, que ela precisava buscar, que ela precisava orar para ela poder interceder pelo povo dela. E isso foi difícil, porque ninguém tinha a permissão de entrar na sala do rei sem a permissão dele. Mas foi isso que ela fez. Ela entrou. Mas o Senhor foi tão misericordioso, tão grande, que ele fez com que o rei estendesse o cetro de justiça para ela naquele momento. E naquele momento ela pôde interceder pelo povo dela. Então, Estela vem como aquela pessoa que tem força, que tem coragem, que intercede pelo povo, porque passar por um processo de jejum, um processo de oração junto com todo o povo, é de alguém que é intercessor, é de alguém que busca interceder, de fato, pelo povo. Pois é, e assim, sinceramente, eu tenho uma admiração grande, porque ela não foi egoísta. Eu fico pensando, será? Né, se coloca no lugar, ela já estava lá, como rainha, né? Ela já estava com ele na mão, né? Com o rei, já estava tudo ok. Será que eu ia realmente me sacrificar no sentido de defender o povo? Então, assim, mostra que ela realmente tinha um temor a Deus e amava as pessoas, né, do seu povo, a que ela pertencia. A importância de você dar valor de onde você vem, qual é a sua origem, né? Não é porque ela se tornou ali rainha que ela perdeu a essência. Sim. A importância da gente não perder a nossa essência em meio a todas as situações, a gente não perder essa essência, né, gente? Lembrando aqui, você que está nos assistindo, lembra de se inscrever no canal do YouTube, lembra de ativar aí o sininho para receber todas as notificações. Também estamos aí no Spotify, não esquece. Vai lá, nos segue para receber todas as informações que nós temos para passar. Também tem um QR Code aí, se você sente desejo de nos ajudar a obra, né? Fiquem à vontade. Se inscreve, tá, gente? Tá ficando muito bacana, viu? Muito bacana mesmo, tudo que está sendo feito. Então, dando continuidade, a gente falou um pouquinho sobre essas grandes mulheres, né, do Antigo Testamento. E agora eu queria entrar um pouquinho sobre as mulheres do Novo, né? A gente tem essa representatividade grande no Velho, de mulheres que estão no Velho, mas no Novo Testamento a gente tem grandes mulheres também. Mulheres que fizeram grande diferença para a obra do Senhor. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre Dorcas, também conhecida como Tabita, né? Que aparece lá em Atos, capítulo 9, que era uma mulher que tinha umas características incríveis. E ela era bondosa, ela era altruísta, era aquela mulher que ela costurava, que ela cuidava, que ela dava para as pessoas, né? A Bíblia fala que ela dava esmolas para aqueles que não tinham. Ela praticava boas obras o tempo todo. E aí ela também era amada por muitos. Dos pontos mais importantes e conhecidos na palavra do Senhor sobre Dorcas é que ela foi ressuscitada por Pedro. Ela morreu. E aí aqui em Atos 9, eu gostaria só de relatar. Atos capítulo 9. No versículo 36, diz: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela no grego.
Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela adoeceu e morreu. E os amigos prepararam seu corpo para o funeral e puseram numa sala. Então, aqui, os amigos, era alguém que era muito querida, porque ela ajudava, ela estava junto, ela estava lá sempre fazendo aquilo para todo mundo, a todo mundo que precisava. E aqui diz que eles se reuniram e chamaram Pedro. No versículo 38 diz assim: alguns dos discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Lida e enviaram 2 homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita estava sendo posto. E suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupa de gazela havia feito, e Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou, e depois ordenou: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. E ele a tomou pela mão e a ajudou. Então, assim, geralmente esses textos são falados sobre a questão da ressurreição que Pedro fez. Mas ela era uma mulher que era usada por Deus para muito mais coisas. Né? Era alguém que se preocupava. Se ela sabia que alguém estava precisando de roupa, de comida, ela se preocupava e ia. Era vista como aquela mulher que sempre era amada, que sempre era procurada. Né? E é importante a gente falar também, porque a gente falou de mulheres fortes e valentes, mas a mulher ela também tem essa parte. Não quer dizer que porque ela sempre está à frente, ela está batalhando, ela também não pode ser aquela que é amada, que é meiga, que é querida. Porque quando eu leio sobre Dorcas, eu tenho essa visão. Eu imagino assim, aquela pessoa meiga, aquela pessoa que lhe abraça, que você pode contar com ela para tudo. Né? E falando assim, você lembra também, por exemplo, das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Né, que eram mulheres ali abastadas, que ajudavam financeiramente também. As próprias mulheres que, quando Jesus foi crucificado, muitos discípulos foram embora e elas ficaram ali, né, esperando o corpo sair. Que gesto de carinho, de amor, de cuidado para com o mestre. Né? Então, são mulheres que elas podem, sim, ser fortes, símbolo de fortaleza, mas a mulher também é um ser sensível, né? Um ser amável, que pode trazer para a gente aí muita coisa importante para a gente tirar dessas mulheres, né? E você falando aí de mulheres amáveis, mulheres sensíveis, eu me lembro de uma mulher que vai eu acho ela bem parecida com a gente, porque como somos professoras, a Priscila, né? É uma mulher que eu acho formidável na Bíblia. E Priscila, ela era a mulher de Áquila, né? Quem era Áquila e Priscila? Eram amadas por Paulo. Porque Paulo conheceu eles fazendo tendas. E aí eles começaram a seguir Paulo e pregar o evangelho e tudo mais, aquela coisa toda, a amizade, né? A influência da amizade. Paulinho era bem influente, né? Paulo era bem influente. E aí Paulo, naquela amizade com Áquila e Priscila, e aí eles fundam uma igreja na própria casa. Eles fazem a igreja na própria casa. E eu acho tão lindo, porque Priscila, ela era uma cooperadora do evangelho. Ela não era uma coadjuvante, ela não era uma pessoa qualquer, não. Ela, junto com o esposo ali, eles faziam a obra. Né? E o que eu acho mais interessante nisso tudo, e aí a gente faz uau, é porque ela ensinava a palavra. Aí você pode dizer assim, mas ensinava a palavra e qual é o problema? Grande problema. Porque nessa época se tinha a ideia de que só os homens eram os sabichões, né, que sabiam muito sobre Deus, sobre os seus mistérios. E aí vem Priscila quebrando esse protocolo, sendo uma professora incrível da Bíblia, uma ajudadora da obra. E aí Paulo, o próprio Paulo, lá em Romanos 16:3, diz assim: saúdem, né, Priscila e Áquila, que são os meus cooperadores e deram a vida por mim. Por que Paulo diz isso? Porque quem seguia Paulo, gente, quem estava acompanhado ali de Paulo, fazendo a obra, sofria também junto com Paulo. Paulo era muito perseguido pela sua vida anterior, né? Então, assim, Paulo não era uma pessoinha que sempre foi o que ele era, né? Ele foi transformado, Jesus chegou na vida dele, mas ele tinha seus inimigos, seus opositores. E é lógico que quem andava com ele sofria juntamente. Então, ele coloca ali Priscila como essa cooperadora, ajudadora, essa mulher incrível, que, inclusive, né, era professora da palavra de Deus.
né? Eu acho isso formidável. Uma honra, né? Na verdade, a Uma gente honra. que dá aula, a gente sabe que as pessoas que são alcançadas pelo aquele conteúdo, pelaquela disciplina, faz uma diferença na vida deles, porque se ensina sobre algo que ainda não se sabe, ou se sabe e ainda não sabe tão profundamente. E aí, quando você pega alguém que ensina a palavra de Deus, alguém que se dedica em estudar e conhecer da palavra de Deus, sendo uma mulher, que as mulheres naquela época elas nem sabiam ler, elas não tinham a oportunidade de aprender a ler. Então ela não só sabia ler, como ela ensinava aquilo que ela aprendeu a ler na palavra. E isso é incrível. E aí você falou de Priscila e 2 versículos antes desse mesmo capítulo 16 também fala sobre uma outra mulher que é Febe, que é uma mulher também e eu vou ler esse texto e que diz assim, capítulo 16 de Romanos, a partir do versículo 1. Recebam bem nossa amiga Febe, que está a serviço do Senhor, com a hospitalidade pela qual nós, cristãos, somos conhecidos. De todo o coração eu a recomendo, bem como a sua obra. Ela é uma representante central da igreja de Cencreia. Ajudem-na em tudo que ela pedir. Febe merece tudo o que fizerem por ela, pois já ajudou muita gente, até mesmo a mim. E é incrível porque Paulo ele sempre faz questão de reconhecer as pessoas que ajudaram a ele. Isso é incrível. E ele coloca mulheres sempre nesse papel. Febe era aquela mulher que estava lá, era uma diaconisa. Era alguém que era representante, era cuidadora, era ajudadora daquela casa. Então ele fez questão de falar que tudo que aonde ela chegasse pudesse ser feito por ela fosse feito, porque ela merecia. Era alguém que cuidava, era alguém que zelava e ela era hospitaleira. E a gente sabe o quão importante é a hospitalidade para aquele que segue a Jesus. Sim, sim. É uma das características incríveis e importantes que Deus coloca naquele que escolhe ter uma vida com ele, ser hospitaleiro. E é tão Febe sério, tem essa né? característica. É tão séria essa questão de hospitalidade que foi por isso que Sodoma e Gomorra foi Exatamente. destruído, né? Não foi pela homossexualidade. Exatamente. Foi porque o povo não era hospitaleiro. Exatamente. Aí Ele chega... reforça essa característica forte nela, né? E ele fala de Priscila, que é alguém que é citado mais, mas aí em um trechinho ele fala sobre Febe. E aí como a gente vê como tem mulheres de grande importância na palavra do Senhor. São mulheres que foram extraordinárias nessa obra. E você falou aí, Valesca, que ela provavelmente era essa diaconisa. E olha, real, que paradigma, né? Viveu durante todo esse tempo, porque muitas igrejas não reconheciam, algumas ainda não reconhecem. Hoje está mais tranquilo, né? Hoje nós vemos mulheres pastoras, mulheres que vão ao campo missionário e tudo mais, mas a mulher dentro da igreja em si, ela tinha um papel muito reduzido. Geralmente a mulher era colocada para o ciclo de oração. Pelo menos na minha infância, dentro da igreja era assim, mulher, ciclo de oração. Homem subir no altar, dirigir o culto, pregar uma palavra. Então, onde isso se perdeu? Que interpretação foi essa? Quando a gente folheia a Bíblia como um todo, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, já foi citado aqui, Antigo e Novo, todo esse momento a mulher teve um papel relevante. Não só em questões de ações, mas de palavra, da mulher que ensina a palavra, a mulher que é sábia, que edifica a casa, que edifica todos ao seu redor. Né? Então, não dá para entender em que momento isso se perdeu. Em que momento foi perdido isso? Em que momento... É aquela história, né? A Bíblia ela sempre foi interpretada de acordo com a visão de quem quer algo para si, no sentido de rejeitar uma parte e tentar se beneficiar com outra parte. Geralmente foi assim, né, a história. E aí é por isso que é tão importante a gente ter esses momentos que a gente está tendo aqui no Imersão, porque a gente vai vendo que muitos paradigmas eles precisam ser quebrados ainda. Muita coisa já mudou? Já. A gente já evoluiu? Já. Mas ainda tem muita coisa. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou cristã, eu não posso ficar falando sobre certas coisas. Não. Se eu sou cristã, é que eu preciso falar. Há quem diga que cristão, por exemplo, não pode falar em política. Como não pode? Né? Cristão pode falar em política, cristão pode falar em economia, cristão pode falar sobre Bíblia. Agora, você precisa falar à luz da Bíblia.
Essa é a situação, Você não né? pode pegar uma interpretação. Eu pego um livro desse, eu não conheço nada da Bíblia. Talvez para alguém que não conhece a Bíblia, pega um livro desse, vai ter uma interpretação totalmente diferente quando você pega a Bíblia junto com o livro e conhece a história de cada mulher dessa. Então, por isso que é importante a gente conhecer, se aprofundar, estudar, para que a gente não fale só o que a gente acha que é, mas que a gente fala daquilo que o Senhor falou na palavra que é. E para isso a gente precisa de vários processos. É um processo de oração, de busca, de renúncia. E as mulheres, elas fizeram isso em todo o tempo. Claro que é mais fácil quando a gente vem de uma sociedade historicamente, predominantemente masculina, a gente colocar a mulher nessa posição. Mas aí o Senhor, ele está fazendo o quê? Ele está pegando a gente agora, essa geração agora, e está fazendo com que a gente consiga colocar a mulher, de fato, onde ela merece ser colocada, que é onde ela deseja estar. Né? E aí também tem mais uma mulher que eu queria, que a gente já está bem pertinho aí, né? Que é Lídia, que também é uma mulher que é pouco falada, mas que está no livro de Atos também. E eu gostaria de citar rapidamente aqui sobre ela, que era uma mulher que era empreendedora, e que, acima de tudo, era temente a Deus. E a gente encontra sobre Lídia em Atos 16, no versículo 11. Né? Eu estou fazendo questão de estar citando esses versículos, porque não sei se você está ouvindo agora, está assistindo, e você quer conhecer um pouco mais sobre o que está sendo falado aqui, pega a Bíblia, abre. Ah, mas eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, ou eu conheço muito, mas eu nunca ouvi falar esse nome. Então, anota esse versículo, abre, dá uma lida. E é excelente estar me citando, porque essa live ela vai ser disponibilizada daqui a incrível. 72 horas. Então, de novo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho que você vai ter essa live na íntegra e com todos os versículos. Gente, e curte, tá? Curta muito, olha o dedinho, muita curtida, muita curtida. E aí, lá em Atos 16, versículo 11, diz assim: embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia. E, muito importante, uma colônia romana, ficamos ali vários dias. No sábado, deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali, olha aí as mulheres em oração, e uma delas, chamada Lídia, de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Depois que foi batizada, com todos os de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, olha a hospitalidade de novo aqui, nos convidou. Se vocês confiam que eu sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para a minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. E aí essa leitura da mensagem, ela é uma leitura mais contemporânea, né? Traz de uma forma que facilita a leitura. E, mais uma vez, aí, Paulo está falando sobre a hospitalidade. Mais uma vez, ele está mostrando que a mulher está sendo usada com esse papel. Mas ela também era vendedora. E, no momento em que a palavra estava sendo pregada, o Senhor alcançou o coração dela. E, ali, naquele momento, ela e toda a casa dela foi batizada. E não só isso, ainda naquele momento, eu acabei de conhecer o Senhor, eu acabei de me entregar a Ele, eu ia à minha casa e eu já convido aquelas pessoas para estarem comigo como hóspede. É ser muito temente a Deus. A mulher tem que crer muito. Corajosa. Porque hoje em dia a desconfiança faz com que a gente não faça algumas coisas, porque a gente tem medo, é a violência, é tantas coisas que acontecem que faz com que a gente seja impedido de ser aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas aqui Lídia não. Ela mostrou, eu estava trabalhando, mas isso não impediu que eu fosse alcançada pelo Senhor. E aí entra em que a gente tem falado durante os cultos, que o Senhor não chama quem não está fazendo nada. Ele chama quem está fazendo algo. E Ele chama você, mulher, para fazer. Ele chama, né? E que legal tudo isso, porque você fala sobre receber, onde você estiver, receber a graça de Deus e se arrepender, né, para ser uma pessoa diferente. A gente tem aí Raabe. Que coisa linda a história de Raabe também, incrível. Que Raabe se arrepende e ajuda os espias a fugirem ali daquele local para futuramente voltar, né? E ter toda aquela história de vitória que a gente já conhece, sobre como eles conseguiram conquistar os inimigos. E Raabe foi uma mulher excepcional nesse processo.
E quando a cidade foi destruída, foi a única casa que ficou de pé. E ela e a família dela. E o importante é que a gente sempre vê que as mulheres, elas lutam sim pela família. Isso não quer dizer que elas foram feitas para procriar. Não. Quer dizer que sim, ela é alguém que luta pela família, por quem ela ama, né? E aí existiam inúmeras mulheres que o tempo não ia deixar, porque são muitas. A gente poderia falar de Maria, mãe de Jesus, de Maria Madalena, que andou com Jesus, Isabel, mãe de João Batista, mulheres que foram escolhidas para coisas grandiosas. Joquebede, mãe de Moisés, que abriu mão, botou o seu filho ali naquele cesto, sabendo que Deus iria cuidar dele. Raabe, que já foi dita, Ruth. E aí também, para finalizar, tinha duas mulheres que eu não podia deixar de falar, que eram as parteiras lá do Egito. Gente, e aí no livro, a gente aqui, antes de começar, eu estava dando uma olhada no livro da diaconisa, e aí aqui tinha uma página falando sobre elas, que, eu não sei se vocês sabem, no Egito, quando o povo hebreu estava lá, teve um decreto do faraó, que para matar todos os meninos que fossem recém-nascidos, porque a população estava crescendo e ele não queria que isso acontecesse, e ele deu essa ordem e disse às parteiras: olha, toda vez que nascer menino, vocês vão matar. Se não for menino, vocês não matam. Só que elas não fizeram isso, né? O nome delas é Cifra e Puá. E no livro, eu vou ler aqui o que diz no livro, que diz assim: Cifra e Puá são registradas nas Escrituras, no livro de Êxodo, como duas das parteiras que ajudaram a evitar o genocídio das crianças hebreias pelos egípcios. O nome Cifrá significa ser puro, belo, e Puá quer dizer moça ou menina. E aí eu não poderia deixar de falar delas, porque elas foram muito corajosas, gente. Elas receberam uma ordem do faraó, mas elas não fizeram porque elas temeram a Deus. Então, assim, que a gente seja temente dessa forma. É verdade. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? A nossa pastora Cássia Torres colocou aí que é um assunto relevante e nós concordamos realmente esse mês. Esse assunto está assim incrível, é muito importante a gente trazer essa pauta, né? E sempre está trazendo essa pauta. A nossa irmã Rose colocou aqui as mulheres desde sempre forjando seu papel em meio a guerras, a lutas e dificuldades, realmente. Desde sempre a mulher está aí à frente de muita coisa, né? Sim. E também temos um comentário aqui da irmã Rose, também, que disse que acha linda a história da Raabe. Eu também concordo. E a nossa irmã Jamile, né, colocou aí mulheres da saúde. Como ela também é da saúde, ela se identificou aí. Realmente, né? Para a gente ver que as mulheres permeavam todo o contexto histórico da época, seja na saúde, na política, na economia. A mulher é fantástica, né? É incrível. Eu sou suspeita, somos suspeitas, lugar de fala, mas é isso mesmo, a mulher, ela é incrível, e nós estamos chegando aí ao fim de mais uma imersão, e eu queria, Valesca, que você trouxesse aí suas palavras finais, né? O que é que você quer dizer aí para o pessoal, para a gente encerrar esse momento incrível. Para encerrar, eu gostaria... Eu usei muito a Bíblia, né, gente? Eu anotei muita coisa, mas eu usei muito, principalmente por causa dessa versão, porque, de fato, ela é incrível, e aí eu tinha pensado no texto de Provérbios 31, e aí eu não pude deixar de separar para ler, eu queria compartilhar com vocês, antes de fato finalizar, que diz assim: é importante que a gente, ouvindo, a gente pense que existia uma história naquele tempo, tem coisas que realmente a gente não vai mudar, que aconteceram em relação às mulheres serem vistas como mulheres que eram feitas para procriar, mulheres para ser esposas, mas aqui a gente não está falando sobre isso. E ainda existe, né? Isso ainda existe. Ainda existe. Não vamos e aí esse texto ele fala de várias características das mulheres. E aí está em Provérbios 31, a partir do versículo 10, que diz assim, ele tem a epígrafe dele, diz: um hino à mulher de valor. Uma boa mulher é difícil de encontrar, ela vale muito mais do que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer e prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar.
Compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir o que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para o uso. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende, leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes, e ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, e sempre diz com toda a gentileza. Ela é atenta a todos da sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem, e o marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas que você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dá a ela tudo o que ela merece e adorne a sua vida com elogios. Que lindo. E eu achei incrível. Claro que fala essas questões do marido, mas a gente sabe mais forte. Dá tudo o que ela merece. Ela merece admiração quando ela vive no temor do Senhor. Amém. E aí é incrível, e aí eu não podia deixar de terminar sem compartilhar com vocês, porque eu achei muito, muito edificante e reforçar, gente. Nós mulheres temos o poder de estarmos onde nós queremos estar. Nós, como a diaconisa falou, ela sendo diaconisa, ela sabe que há uns anos atrás isso não poderia acontecer. Mas o Senhor, ele vai preparando um tempo determinado para todas as coisas. Chegou um tempo em que as mulheres, sim, elas podem exercer tudo aquilo que os homens exercem. E não tem por que haver diferença devido ao gênero. Não tem por que o salário ser mais baixo. Não tem por que a posição ser um pouco abaixo. Não, ela tem o direito de estar aonde o homem também está. Verdade. Inclusive, você falou aí sobre salário, e eu me lembrei de uma situação que muitas vezes a mulher exerce a mesma função, mas é considerada como incapaz intelectualmente. Tem casos aí, por exemplo, de advogadas que não pegam os mesmos casos que um homem por achar que o homem vai dar conta melhor daquele caso. Quando a gente sabe historicamente que as mulheres são extremamente inteligentes, extremamente dedicadas, né? A mulher, ela tem uma mente extraordinária, porque ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ela Isso está é aqui, comprovado ela pensa cientificamente, Exatamente. não é uma coisa que a gente acha. Ela está aqui, já está pensando, eu estou aqui conversando, já estou pensando o que eu vou jantar, que roupa eu vou trabalhar amanhã, qual aula que eu vou dar. Então, a nossa mente ela é muito rápida, né? A gente pensa muito rápido. Então, a gente precisa pensar em duas coisas. A primeira, né? Que a gente saia daqui hoje entendendo que as mulheres foram e são figuras importantes no reino de Deus. Sim. Sempre criadas para serem importantes, assim como o homem. Né? E outra coisa que a gente também tem que sair daqui, como a Valesca falou, né? Bem pontuado. A mulher, ela pode chegar onde ela quiser. Onde você quiser chegar, você pode. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. O limite é o céu, ou após o céu, depois do céu. Não tem limite. Né? E por aqui nós vamos encerrando e mais uma imersão. Que assim como as mulheres foram grandes e de grande importância, nós também temos o poder de ser grandes mulheres, como as mulheres da Bíblia. Sim, grandes mulheres no com certeza. reino. Né? Desde que a gente se permita viver isso, porque o Senhor já chamou. Amém. Valesca, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi muito proveitoso, rico. Foi maravilhoso fazer esse passeio aí pela Bíblia. E você em casa, se quiser fazer esse passeio, também faça. É incrível conhecer mais, né, sobre as mulheres. Até para você ter respaldo para falar. A gente, quando quer falar de um assunto, precisa estudar sobre esse assunto. E vamos encerrando aí mais uma imersão. Agradecemos as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, né? Que nos acompanharam nessa live, nesse momento incrível. E nós vamos agora fazer uma oração para encerrar. Mas antes de encerrar, mais uma vez, ativa o sininho. Lembra do sininho? Lembra do YouTube? Se inscreve. Você não é inscrito ainda, não acredito. Não é inscrito ainda no YouTube da igreja? Vai lá, corre. Dá tempo. Ó. Abre aí o celular, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai receber coisas incríveis. Também estamos aí. Está muito chique, né, a igreja? A gente está com a plataforma também aí, né, no Spotify. Gente,
Segue, só segue que é bênção. É bênção atrás de E bênção, só né? para reforçar, eu sei que já foi desde o primeiro dia, com permissão, Carlinhos. Gente, é mulher, viu, tá? São mulheres que estão por trás disso aqui. Sim, então, Deus provando mais uma vez que sim. Os homens podem trabalhar junto com as mulheres, sim, e fazer uma grande obra para o Senhor. Você falou só mulheres, então eu vou citar também, o nosso ministério hoje, ele é composto 90% de mulheres. São mulheres, não desmerecendo os homens, jamais. Sim, por Vocês favor. são incríveis, viu? Beijinho, incríveis. Mas as mulheres, elas são power, né? Para toda a obra. Vamos orar? Sim. Você ora? Oro sim. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, na Tua presença nós queremos Te agradecer por esta noite, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, pelo privilégio de poder falar da Tua palavra, de poder falar, Senhor Deus, ó Pai, do quão ela impacta as nossas vidas todos os dias. Queremos, em nome de Jesus, Te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor escolheu mulheres imperfeitas, mulheres improváveis, Senhor Deus, para ser o Teu provável. Queremos, em nome de Jesus, declarar nessa noite que para toda mulher, Senhor, que entrou, e até para os homens que entraram aqui também, e vão escutar, ou estão escutando agora, que eles também possam ser impactados, Senhor Deus, e que eles creiam e acreditem que sim, o Senhor escolhe as mulheres para fazer uma grande obra no Teu reino. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, continua abençoando, Senhor Deus, ó Pai, tudo que está sendo feito aqui, que vidas sejam alcançadas e que a Tua palavra, Senhor Deus, cheia da verdade, cheia do discernimento, possa alcançar cada vez mais outras vidas. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você, mulher, que assistiu essa imersão, que se acha incapaz de fazer qualquer coisa no reino de Deus, eu quero te dizer hoje, se levante. Você é incrível, você pode, você é capaz. Amém? Amém. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.